pessoal, tudo bem? Nós vamos começar, o último assunto que nós teremos antes da primeira avaliação, que é a análise de dados analíticos, que é muito importante no laboratório, ok? Então, nós vamos ver, provavelmente esse conteúdo nós vamos ter que dividir em duas ou três partes. Então, vamos lá para a primeira parte e coloquei uma ficha de exercícios, vou colocar uma ficha de exercício geral sobre o assunto, que não é para você entregar, é para você treinar, e depois eu coloco uma atividade. As atividades eu estou mantendo em 5 questões, tá certo? Então vamos começar com a teoria dos erros. Veja, toda medida analítica vai envolver sempre 3 elementos. Nós vamos ter o sistema em estudo, que está em investigação, nós estamos analisando, o instrumental que nós vamos usar para realizar a medida analítica e o operador, o observador. Então, são 3 elementos sempre envolvidos em qualquer medida. Mesmo que tudo esteja sob controle, se a gente fizer repetições dessas medidas, nós vamos ver que elas vão diferir um pouco. Elas vão variar em torno de um valor, mesmo que isso esteja sob controle. Então, em todo experimento, sempre está embutido uma variabilidade de resultados. Agora, o que a gente tem que avaliar é tão grande ou quão grande é essa variação dos resultados, porque eles podem ser influenciados por 2 tipos de erros. O primeiro, aliás, antes eu quero falar, quero falar antes dos 2 tipos de erros, 2 definições que às vezes o pessoal faz confusão em analítica. Exatidão. Então, a primeira coisa, eu só posso falar de exatidão rigorosamente para algo que fosse contável. O número de cadeiras numa sala de aula, por exemplo. Em química analítica, se eu estiver trabalhando com uma amostra real, nós vamos aprender durante essa aula que eu não tenho como saber o valor verdadeiro. Eu posso fazer, usando a estatística, uma estimativa do valor verdadeiro, ok? Mas, se eu estiver analisando uma amostra padrão, o que é uma amostra padrão? É uma amostra de concentração conhecida. Se a gente estiver examinando uma amostra padrão, aí eu posso falar de exatidão. Então, o que é a exatidão numa análise química? É a concordância entre o valor que você obteve experimentalmente e o valor verdadeiro. Essa diferença é o que a gente chama de exatidão. Então, quanto mais próximo o valor obtido experimental chega do valor aceito como verdadeiro, você diz que a sua análise teve uma melhor exatidão. Se tiverem muito separados, aí a exatidão foi para o espaço, certo? Um outro conceito associado em análise química é a da precisão. Então, não vamos fazer confusão. A exatidão tem a ver em se aproximar do valor verdadeiro. Já a precisão é a concordância entre repetições. Então, você faz análise em repetições, então a concordância, a proximidade entre essas repetições. Pode estar muito preciso, mas não ser exato, correto? Então, veja essa figura aqui, né? Esse primeiro à esquerda. Veja, tomando que o objetivo é isso aqui, o alvo, né? Então, não teve exatidão. E verificando que se são, né, repetições, elas estão muito dispersas, não estão muito próximas. Então, essa é uma situação péssima em química analítica, porque não houve nem exatidão, nem precisão. Veja esse à direita aqui, como é interessante. Você tem, né, as repetições bem próximas, quer dizer que aqui eu tenho precisão. Porém, está bem longe do alvo, que é o valor verdadeiro, seria o nosso valor verdadeiro. Então, essa é uma figura que ilustra algo com precisão, mas sem exatidão. Já aqui, ó,
como eles estão, né, todos os resultados estão mais próximos do valor verdadeiro, que vamos considerar sendo o nosso alvo, a gente pode dizer que tem exatidão. Mas observe que as repetições elas estão dispersas em torno do centro. Então não houve uma precisão. E aqui o perseguido, né, o ideal numa análise química, que é a gente ter precisão e exatidão. Então deu para perceber a diferença entre esses dois conceitos? Exatidão quando se aproxima do valor verdadeiro e precisão, repetições que são concordantes entre si, ok? Primeiro tipo de erro, erro determinado. Esse erro ele tem uma característica, ele é direcional. O que quer dizer isso? Ele vai ser sempre crescente, então você vai fazendo repetições e os resultados vão aumentando, né, os valores vão aumentando, ou sempre decrescente. Então ele tem essa característica direcional. E esses erros podem ser devidos a vários motivos. O erro do método, por exemplo, escolher um indicador inadequado para uma titulação. É um erro que às vezes não é tão raro, hein? Porque a gente tem titulação, por exemplo, só para o caso de um ácido de base, não vou falar nem em outros casos. Você pode ter uma titulação de um ácido forte com a base forte. É um tipo de indicador. Você pode ter uma titulação, agora o inverso, um ácido fraco e uma base forte, já vai ser outra situação para a escolha do indicador, ou o contrário, ácido forte e base fraca, ou os dois fracos. Então veja, numa titulação ácido-base, existem situações diferentes, o que significa que não é qualquer indicador que serve para qualquer titulação ácido-base. Então a gente vai estudar mais na frente, né, a teoria dos indicadores para como escolher corretamente o indicador. Então isso é um erro de método. Você não vai gastar, né, na titulação o volume correto se estiver usando um indicador inadequado. Reações que formam precipitado. Então essas reações podem acontecer, reações paralelas, a precipitação incompleta, a reação é muito lenta, então não dá tempo de todo o precipitado sedimentar. E erros operacionais, que é muito comum. A falha técnica do analista, a falta de cuidado numa pesagem, numa titulação. Então, erros operacionais e instrumentais. Né? Na química analítica instrumental, que nós vamos estudar no quinto período. Então, os equipamentos estão calibrados. Qual foi a última vez que se calibrou uma vidraria, uma balança? Então, são erros associados ao instrumental usado no experimento. Erros aditivos, às vezes o material absolve. Por exemplo, pesar o hidróxido de sódio requer um cuidado adicional. Como ele é muito higroscópico, se você se você demorar na pesagem, termina que você vai ter uma massa diferente do que você queria, porque ele absorveu umidade. Erros proporcionais, que vai depender de impurezas presentes no material padrão, ok? E como a gente pode fazer para minimizar esse tipo de erro? Primeiro eu perguntaria como descobrir esse tipo de erro. Se não for algo tão assim gritante, a gente vai ver mais na frente, na parte 2 ou 3 desse assunto, que existe um teste estatístico que a gente pode aplicar para verificar a possibilidade da existência desse tipo de erro. Desconfiado da presença desse tipo de erro, ou tendo aplicado um teste estatístico e verificado a condição para a presença do erro determinado, nós vamos parar tudo. Vamos checar tudo que está envolvido na análise. Então, a gente vai fazer um checklist, item por item, do que foi utilizado até descobrir esse erro. Descobrindo o erro consertável, aí nós fazemos um novo teste e verificamos se está tudo ok. Mas eu vou listar aqui alguns cuidados que nós devemos ter para minimizar esse tipo de erro, ok?
Então, eles podem ser minimizados através dos seguintes cuidados. Vamos verificar a calibração do equipamento que está sendo utilizado. Vamos fazer uma prova em branco, utilizando um material de referência. Fazer um experimento de controle. Usar um outro método de análise para a gente confrontar os resultados. E realização de determinações em paralelo. Vamos avaliar a precisão. Ainda falando de erro, o segundo tipo de erro que eu disse que existia. E aí, como o nome está dizendo, a gente não tem como se livrar dele. Erros indeterminados, aleatórios ou acidentais. São erros presentes em qualquer experimento. Lembre-se do primeiro slide que eu li para vocês hoje, que mesmo que no experimento tudo esteja sob controle, vai haver uma pequena variação dos resultados. É devido à existência desse tipo de erro, gente. O erro aleatório, acidental ou indeterminado. Como o nome está dizendo, não tem uma causa, é indeterminado. Então, em todo experimento, ele está presente. Tá certo? Então, não tem uma causa definida para esse cara. E como é que eu vou minimizar algo que eu não sei a causa? Com o uso da estatística, a gente vai conviver com esse tipo de erro. E deu um erro aqui na apresentação. Certo? Uma outra coisa que eu venho brigando muito com o pessoal que está em indústria, que está em laboratório, é essa questão de fazer repetições. Fazer uma análise é muito pouco para a gente dizer quanto tem de um analito numa determinada amostra. Hoje as indústrias, devido à questão de material, aos programas de qualidade, ela compra um material, um produto, uma matéria-prima que já vem com um certificado de qualidade, assegurando que está dentro do que ela quer. Mas eu vou colocar aqui para vocês dois motivos pelos quais nós devemos fazer análise em repetição. O ideal era que a gente pudesse fazer 5 repetições de cada análise, mas às vezes isso é inviável. O laboratório ele tem uma demanda de análise muito grande. Se cada análise nós fôssemos realizar 5, né, repetições, isso aumenta o tempo, o custo de material, custo de hora trabalhada. Mas a gente garantir pelo menos os experimentos em triplicata, ok? Então, os resultados analíticos, eles são incompletos sem uma estimativa de sua confiança. O experimento ele deve sempre indicar qual é a incerteza associada, qual é a exatidão, qual é a precisão com que você trabalhou, ok? Os químicos, como eu disse, devido a uma série de problemas, a gente tem uma amostra pequena, a gente realiza no máximo 5 repetições. Então, resultados individuais, e aí que eu vou começar a defender e que vocês, onde passarem, briguem para fazer análise de repetições. Por quê? Resultados individuais a partir de um conjunto de dados raramente são iguais, devido aos erros aleatórios. Então, o valor central é geralmente usado para representar o conjunto de dados. O que eu quero dizer é o seguinte, que o valor central de um conjunto de dados ele é mais próximo do valor verdadeiro do que qualquer valor individual desse conjunto de dados. E a gente vai justificar o esforço de se trabalhar mais para se fazer repetições de duas formas. Primeiro, que o valor central ele é mais confiável do que qualquer resultado individual. E segundo, quando a gente faz repetições, aí eu posso estimar a certeza, desculpe, a precisão de uma análise química,
ok? E aí a gente vai falar agora na próxima etapa, a gente vai falar da determinação desse valor central, da precisão, dos erros. Mas eu vou dar uma paradazinha por aqui, por conta do tamanho do material que eu estou gravando, tá certo? Daqui a pouco a gente.